E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: Sairei ainda esta vez como dantes, e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e arrancaram-lhe os olhos, e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e girava a ele um moinho no cárcere. Juízes 16, 20 e 21. Sansão é, em muitos aspectos, um dos homens mais notáveis, cuja história está registrada nas páginas da inspiração. Ele desfrutou de um privilégio singular, concedido apenas a uma outra pessoa no Antigo Testamento. Seu nascimento foi anunciado a seus pais por um anjo. Isaac foi prometido a Abraão e Sara por anjos que eles acolheram desprevenidos, sem saber. Mas, exceto Isaac, Sansão foi o único cujo nascimento foi predito por um mensageiro angélico antes do início da dispensação do Evangelho. Antes de seu nascimento, ele foi dedicado a Deus e separado como nazireu. Ora, o nazireu era uma pessoa inteiramente consagrada a Deus e, em sinal de sua consagração, não bebia vinho e permitia que seu cabelo crescesse, intocado pela navalha. Sansão, você pode, portanto, entender, foi inteiramente consagrado a Deus. E quando alguém o visse, eles diriam: esse homem é um homem de Deus, um nazireu separado. Deus dotou Sansão com força sobrenatural, uma força que nunca poderia ter sido o resultado de meros esforços e tendões. Não foi a modelagem do corpo de Sansão que o fez forte. Não foram seus braços ou o punho com que ele feriu os filisteus. Era o milagre que habitava dentro dele, uma contínua manifestação da onipotência de Deus que o tornava mais poderoso do que milhares de seus inimigos. Sansão parece muito cedo ter descoberto em si mesmo essa grande força, pois o Espírito do Senhor às vezes começou a movê-lo no acampamento de Dan, diz a palavra de Deus. Ele julgou Israel por 30 anos e gloriosamente os libertou. Que ser nobre ele deve ter sido. Veja-o quando ele pisar na vinha por um momento de seus pais. Um leão que estava agachado ali salta sobre ele, mas ele se encontra desarmado. Toma o leão em seus braços musculosos e o despedaça como um cabrito. Veja-o depois, quando seus compatriotas pensam em amarrá-lo e tirá-lo do seu lugar na rocha e o entregar aos milhares de filisteus. Mal se aproxima deles quando, sem arma, firme em seus próprios pés, começa a desprezá-los. E vendo ali a queixada de um jumento, ele pegou aquela arma ignóbil e varreu os homens que tinham capacetes na cabeça e estavam cingidos com grevas de bronze e matou milhares. Tampouco seu vigor lhe falhou em sua vida posterior, pois ele morreu no auge de seus dias. Uma de suas maiores façanhas foi realizada nesta mesma época. Em certo momento de sua vida, ele está preso na cidade de Gaza. Ele permaneceu lá até meia-noite, tão confiante em sua força que não tinha pressa de partir. E, em vez de atacar os guardas e fazê-los puxar os ferrolhos para abrir a porta da cidade, ele arranca os 2 postes e tira o portão com tranca e tudo, e carrega seu poderoso fardo por quilômetros até o topo de uma colina que está diante de Hebrom. De todas as maneiras, deve ter sido uma grande coisa ver esse homem, especialmente se alguém o tivesse como amigo. Se alguém fosse seu inimigo, quanto mais distante a visão dele, melhor, pois ninguém poderia escapar dele, exceto aqueles que fugiam furtivamente. Mas tê-lo como amigo e estar com ele no dia da batalha era sentir que você tinha um exército em um único homem, e tinha em uma pessoa o que aterrorizaria milhares de pessoas. Sansão, no entanto, embora tivesse grande força física, tinha pouca força mental, sabedoria e ainda menos poder espiritual. Toda a sua vida é uma sucessão de milagres e loucuras. Ele tinha pouca graça e foi facilmente vencido pela tentação. Ele é seduzido e desencaminhado. Muitas vezes corrigido, ele ainda peca novamente. Por fim, ele cai nas mãos de Dalila. Ela é subornada com uma quantia enorme e se esforça para obter dele o segredo de sua força. Ele brinca tolamente com o perigo e brinca com sua própria destruição.
Por fim, instigado pela importunação dela, ele revela o segredo que talvez não tivesse confiado a ninguém além de si mesmo. O segredo da sua força estava em seus cabelos. Não que seus cabelos o tornassem forte, mas que seu cabelo era o símbolo da sua consagração e era o penhor do favor de Deus para ele. Enquanto seu cabelo estava intocado, ele era um homem consagrado. Assim que isso foi cortado, ele não estava mais perfeitamente consagrado, então sua força partiu dele. Seu cabelo é cortado, as mechas que o cobriam desde o nascimento são tiradas dele, e lá está ele tremendo, fraco como os outros homens. Agora os filisteus começam a subjugá-lo, e seus olhos são queimados com ferro quente. Como então os poderosos caem? Como os grandes são levados na rede? Sansão, o grande herói de Israel, é visto com um passo arrastado caminhando em direção a Gaza. Um andar vergonhoso, eu disse, porque ele acabara de ficar cego, o que era uma coisa nova para ele. Portanto, ele ainda não tinha aprendido a andar tão bem quanto aqueles que, tendo sido cegos por anos, finalmente aprenderam a firmar os pés na terra. Ele estava com os pés amarrados com grilhões de bronze, um modo incomum de prender um prisioneiro, mas adotado nesse caso porque Sansão deveria ser ainda tão forte que qualquer outro tipo de grilhão teria sido insuficiente. Você o vê andando no meio de uma pequena escolta para Gaza. E agora ele chega à própria cidade da qual ele havia saído com todo o seu orgulho, com os portões e ferrolhos em seus ombros. E as criancinhas saem, as classes mais fracas do povo se aproximam dele e apontam para ele. Sansão, o grande herói, caiu, vamos zombar dele. Que espetáculo! O sol quente bate em sua cabeça nua, que já foi protegida por aquelas mechas luxuriantes. Olhe para a escolta que o guarda. Um mero punhado de homens. Como milhares deles teriam fugido diante dele em seus dias mais brilhantes. Mas agora, uma criança poderia vencê-lo. Eles o levam para um lugar onde um burro está moendo no moinho. E Sansão deve fazer o mesmo trabalho ignóbil do burro de carga. Ora, ele deve ser o divertimento e a brincadeira de todo transeunte e de todo tolo que se apresentar para ver essa grande maravilha. O destruidor dos filisteus, feito para trabalhar no moinho como um asno. Ah, que queda houve, meus irmãos! Podemos realmente ficar de pé e chorar pelo pobre cego Sansão. Que ele tivesse perdido os olhos era terrível. Que ele perdesse a força era pior. Mas que ele tivesse perdido o favor de Deus por um tempo, que ele se tornasse o esporte e diversão dos inimigos de Deus, era o pior de tudo. Sobre isso, de fato, podemos chorar. Agora, por que eu contei essa história? Porque devo dirigir sua atenção para Sansão por esta razão. Todo filho de Deus é um homem consagrado. Sua consagração não é tipificada por nenhum símbolo externo. Não somos ordenados a deixar nosso cabelo crescer para sempre, nem a nos abster de carnes ou bebidas, ou vestir determinado tipo de roupas. O cristão é um homem consagrado, mas sua consagração não é vista por seus companheiros, exceto nas ações externas que são o resultado disso. A força do homem consagrado. Você sabe que o homem mais forte de todo o mundo é um homem consagrado? Mesmo que ele possa se consagrar a um objeto errado, se for uma consagração completa, ele terá força. Força para o mal pode ser muitas vezes, mas ainda força. Nas antigas guerras romanas com Pirro, você se lembra de uma antiga história de autodevoção. Havia um oráculo que dizia que a vitória acompanharia aquele exército cujo líder se entregasse à morte. Décio, o cônsul romano, sabendo disso, apressou-se para o mais pesado da batalha, para que seu exército pudesse vencer com sua morte. Os prodígios de bravura que ele realizou são provas do poder de consagração. Os romanos naquela época pareciam ser cada homem um herói, porque cada homem era um homem consagrado à causa de Roma, mostrar Roma grande e gloriosa. Eles foram para a batalha com este pensamento: vou conquistar ou morrer. O nome de Roma está escrito no meu coração. Por minha pátria estou disposto a viver, ou por ela derramar meu sangue. E nenhum inimigo poderia ficar contra eles. Se um romano caísse, não havia feridas nas costas,
mas todas no peito. Seu rosto, mesmo na morte fria, era como o rosto de um leão e, quando visto, tinha um aspecto terrível. Eram homens consagrados ao seu país, a Roma. Eles tinham a ambição de fazer do nome de Roma a palavra mais nobre da linguagem humana e, consequentemente, o romano se tornou um gigante. E até hoje, deixe um homem ter um propósito dentro dele. Não me importo com qual seja o seu propósito. E deixe toda a sua alma ser absorvida por ele. E o que ele não fará? Vocês que são tudo por algum tempo e nada por muito tempo, que não têm nada pelo que viver, carcaças sem alma que andam nesta terra e desperdiçam seu ar, o que você pode fazer? Praticamente nada. Mas o homem que sabe onde está e tem seu alvo, corre para ele como uma flecha de um arco disparada por um forte arqueiro. Nada pode desviá-lo de seu projeto. Quanto mais isso é verdade se eu limitar a inscrição ao que é peculiar ao cristão. Consagração a Deus. Que força tem aquele homem que se dedica a Deus. Existe um assim aqui? Eu sei que existe. Eu sei que há muitos que se consagraram ao Senhor Deus de Israel no segredo de seus aposentos e que podem dizer em seus corações, como dizem os versos: acabou, a grande transação está feita. Eu sou do meu Senhor e Ele é meu. Ele me comprou e eu segui em frente. Fico feliz em obedecer à voz divina. Agora, o homem que pode dizer isso e é totalmente consagrado a Deus, seja ele quem for ou o que for, é um homem forte e fará maravilhas. Preciso lhes contar as maravilhas que têm sido feitas por homens consagrados. Você leu as histórias dos tempos antigos, quando os cristãos eram caçados como uma perdiz nas montanhas. Você já ouviu como homens e mulheres consagrados suportaram dores e agonias inauditas? Você não leu como eles foram lançados aos leões, como eles foram cerrados ao meio, como eles definharam nas prisões ou encontraram a morte mais rápida da espada? Você não ouviu como eles vagavam em peles de ovelhas e peles de cabras, destituídos, aflitos, atormentados, dos quais o mundo não era digno? Você não ouviu como eles desafiaram os tiranos na cara, como quando eles foram ameaçados, eles ousaram rir com mais ousadia de todas as ameaças do inimigo? Quando colocados na estaca para serem queimados, eles colocaram as mãos no fogo e cantaram salmos de triunfo, quando os homens, piores do que demônios, estavam zombando de suas misérias? Como foi isso? O que tornou as mulheres mais fortes que os homens e os homens mais fortes que os anjos? Por isso, eles foram consagrados a Deus. Eles sentiram que cada dor que rasgava seu coração estava dando glória a Deus. Que todas as dores que eles suportavam em seus corpos eram apenas as marcas do Senhor Jesus, pelas quais eles provaram ser totalmente dedicados a Ele. Nem só nisso se provou o poder dos consagrados. Você nunca ouviu como os santificados fizeram maravilhas? Leia as histórias daqueles que não consideravam suas vidas preciosas para eles, para que pudessem honrar seu Senhor e Mestre, pregando sua palavra, pregando o Evangelho em terras estrangeiras. Você não ouviu como os homens deixaram seus parentes e amigos e toda a vida que lhe era cara, cruzaram o mar tempestuoso e foram para as terras dos pagãos, onde os homens se devoravam uns aos outros? Você não sabe como eles colocaram seus pés naquele país e viram o navio que os transportou indo embora e desapareceram ao longe, e ainda sem medo habitaram entre os selvagens da floresta, caminharam no meio deles, e contou-lhes a história simples do Deus que amou e morreu pelo homem. Você deve saber como aqueles homens venceram, como aqueles que pareciam ser mais ferozes que leões se agacharam diante deles, ouviram suas palavras e foram convertidos pela majestade do Evangelho que pregaram. O que fez desses homens heróis? O que permitiu que eles se separassem de todos os seus amigos e parentes e se banissem na terra do estrangeiro? Foi porque eles foram consagrados, completamente consagrados ao Senhor Jesus, ao Senhor Jesus Cristo. O que há no mundo que o consagrado não pode fazer? Tente-o, ofereça-lhe ouro e prata, leve-o ao topo da montanha, mostre-lhe todos os reinos do mundo e diga-lhe que terá tudo isso se ele se curvar e adorar o Deus deste mundo, desta cultura.
O que diz o consagrado? Para trás de mim, Satanás. Eu tenho mais do que tudo isso que você me oferece. Este mundo é meu e os mundos que virão. Eu desprezo a tentação, não me curvarei diante de você. Deixe os homens ameaçarem um homem consagrado. O que ele diz? Temo a Deus e, portanto, não posso temer você. Se for correto aos seus olhos obedecer ao homem ao invés de Deus, julgue você. Mas quanto a mim, não servirei a ninguém além de Deus. Você pode talvez ter visto em sua vida um homem consagrado. Ele é um personagem público. O que ele não pode fazer? Ele prega o evangelho e imediatamente 1000 inimigos o assaltam. Eles o atacam por todos os lados, alguns por isso, outros por aquilo. Suas próprias virtudes são distorcidas em vícios e seus menores defeitos são ampliados nos maiores crimes. Ele mal tem um amigo. Os próprios ministros do evangelho o evitam e, para agradar a cultura vigente e serem relevantes para ela, o caluniam. Ele é considerado tão estranho que todos devem evitá-lo. O que ele faz? Dentro da câmara do seu próprio coração, ele se reúne com seu Deus e se pergunta: estou certo? A consciência cativa a palavra, dá o veredicto, sim, e o espírito testifica com seu espírito que a consciência é imparcial. Então diz ele: venha o bem, venha o mal. Se eu estiver certo, nem para a direita, nem para a esquerda me virarei. Talvez ele sinta em segredo o que não expressará em público. Ele sente a pontada da deserção, da infâmia e da repreensão. Ele clama, como dizem os versos: se em meu rosto, por teu querido nome, vergonha e reprovação terei, vou saudar a reprovação e saudar a vergonha, se tu te lembrares de mim. Quanto a si mesmo em público, ninguém pode dizer que ele se importa com qualquer uma dessas coisas, pois ele pode dizer com Paulo: nenhuma dessas coisas me comove, nem considero minha vida preciosa para mim, para que eu possa ganhar a Cristo e terminar minha carreira com alegria. O que um consagrado não pode fazer? Eu acredito que se ele tivesse o mundo inteiro contra ele, ele seria mais do que um adversário para todos eles. Ele diria: milhares sobre milhares, com a queixada de um jumento, matei meus 1000 homens. Não me importa quão violento possa ser seu inimigo, nem quão grande possa ser a vantagem que esse inimigo possa obter sobre ele. Embora o leão possa ter se agachado entre os arbustos e possa estar pulando sobre ele, ainda assim ele o despedaçará como uma criança, pois ele é mais do que vencedor por meio daquele que o amou. É um homem único, aquele que é totalmente consagrado ao Senhor Jesus Cristo. Mas, diz alguém, podemos ser consagrados a Cristo? Eu pensei que era apenas para ministros. Oh não, meus irmãos. Todos os filhos de Deus devem ser homens consagrados. Onde você está? Você está envolvido em negócios? Se você é o que professa ser, seu negócio deve ser consagrado a Deus. Talvez você não tenha família alguma, esteja envolvido no comércio e esteja economizando uma quantia considerável por ano. Deixe-me contar-lhe o exemplo de um homem completamente consagrado a Deus. Vive em Bristol, não vou citar o nome, um homem cuja renda é grande. E o que ele faz com ela? Ele trabalha nos negócios continuamente para que essa renda possa vir a ele, mas dela, cada centavo a cada ano, grande parte é gasto na causa do Senhor, exceto o que ele requer para as necessidades da vida. Ele faz com que suas necessidades sejam tão normais quanto possível, para que ele possa ter mais para expandir a proclamação do Evangelho. Ele é o homem de Deus em seu negócio. Eu não exorto você a fazer o mesmo. Você pode estar em uma posição diferente, mas um homem que tem uma família e está no negócio deve ser capaz de dizer: agora eu ganho muito com o meu negócio. Minha família deve ser sustentada bem, mas não procuro acumular riquezas para simplesmente tê-las e esbanjá-las comigo mesmo prodigamente. Farei dinheiro para Deus e o gastarei em sua causa. Eu não disse ao Senhor, quando entrei na membresia de sua igreja: tudo o que sou e tudo o que tenho será para sempre teu. O que quer que meu dever me ordena dar, minhas mãos alegres renunciam. E se eu disse isso, eu quis dizer isso realmente. Eu não entendo algumas pessoas cristãs que cantam esse hino e então parafusam seus bens como mundano e têm dificuldade em servir a Deus com ele. Se eu canto isso, eu quero dizer isso.
Eu não iria cantar esse hino a menos que eu cantasse verdadeiramente com tudo o que sou e tenho. Se me filiar à igreja, entendo que dou a mim mesmo e tudo o que tenho à causa do Senhor ali. Minha vida a serve, meu dinheiro a serve, minha família a serve. Eu não faria uma profissão mentirosa. Eu não faria uma confissão de uma consagração que eu não quis dizer realmente. Se eu disse, sou de Cristo, por sua graça, serei de Cristo. Irmãos, vocês nos negócios ou em qualquer posição na vida podem ser tão consagrados a Cristo quanto o ministro em seu púlpito. Você pode fazer de suas transações ordinárias na vida um serviço solene a Deus. Muitos homens desonraram a Bíblia em seus púlpitos e muitos outros consagraram um terno em seu escritório de negócios a Deus. Muitos homens mancharam seus púlpitos e muitos outros fizeram de seu trabalho de sapateiro santidade ao Senhor. Feliz o homem consagrado ao Senhor, onde quer que esteja. É um homem consagrado e fará maravilhas. Tem-se observado muitas vezes que, nesta época, somos todos homenzinhos. 100 anos atrás ou mais, se tivéssemos percorrido as igrejas, poderíamos ter encontrado prontamente vários ministros de grande compromisso com a palavra e a palavra somente. Mas agora somos todos homenzinhos, filhos de ninguém. Nossos nomes nunca serão lembrados, pois não fazemos nada para merecê-lo. Dificilmente há um homem vivo agora nesta terra. Há muitos que se dizem homens, mas são as cascas dos homens. A vida se foi deles. O cerne precioso parece ter partido. A pequenez dos cristãos desta época resultam da pequenez da sua consagração a Cristo. A era de John Owen, de outros grandes puritanos, foi a época dos grandes pregadores. Mas deixe-me dizer-lhe que aquela foi a era da grande consagração. Aqueles grandes pregadores, cujos nomes lembramos, eram homens que não tinham nada para si. Eles foram expulsos de seus benefícios e da igreja da Inglaterra, porque não podiam se conformar com a igreja estabelecida e entregaram tudo que tinham voluntariamente ao Senhor. Eles foram caçados de um lugar para outro. A vergonhosa lei das 5 milhas não permitiria que eles chegassem a 8 quilômetros de qualquer cidade para pregar. Eles vagavam aqui e ali para pregar o evangelho a algumas ovelhas pobres, sendo totalmente entregues ao seu Senhor. Aqueles eram tempos ruins, mas eles prometeram que andariam na estrada boa ou suja. E eles andaram até os joelhos no meio da lama. E eles teriam andado se estivesse com sangue até os joelhos também. Tornaram-se grandes homens. E se estivéssemos, como eles foram, totalmente consagrados a Deus, se pudéssemos dizer de nós mesmos, desde o alto da minha cabeça até a sola do meu pé, não há uma gota de sangue que não seja totalmente de Deus, todo o meu tempo, todos os meus talentos, tudo o que tenho é de Deus. Se pudéssemos dizer isso, deveríamos ser fortes como Sansão, pois os consagrados devem ser fortes, são sempre fortes.